Fala, segundão, tudo tranquilo? E aí, alguém se identificou? Bom, a pergunta de hoje para começar a nossa aula é: o que te dá raiva? O que te tira do sério? Então, roda a vinheta e a gente continua na sequência. Então vamos lá, galera. Na última aula, a gente começou a estudar um pouquinho a questão da ética, né? O dever, enfim, as regras, a moral. Estudamos aí várias situações. A gente encerrou a última aula com o texto bíblico que dizia o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, trabalhando nessa linha, a ideia hoje é perguntar para você: o que te dá raiva? Será que raiva é pecado? Olha o que a Bíblia fala aqui em Efésios, capítulo 4, verso 26. Irai-vos, mas não pequeis, e não permitam que o sol se ponha sobre a vossa ira. Uma versão mais atual diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E o verso 27, e não deem lugar ao diabo. Sabe, gente, a raiva ou a ira não é necessariamente algo ruim e nem necessariamente algo pecaminoso. Por isso o texto bíblico diz: irai-vos, mas não pequeis. Aliás, você sabia que o contrário do amor não é o ódio, e sim a indiferença? Explico por quê. A indiferença é aquela sensação assim: quando alguém te faz algo de errado, que inclusive deveria provocar a tua raiva, você não está nem aí. Sabe? Aquilo não exerce nenhum tipo de influência. Então, se você viu uma coisa injusta, se você sofreu uma injustiça, se você viu algo errado acontecendo e aquilo não te incomoda, tanto faz. Você não fica nem feliz e nem triste. Então esse talvez seja o sentimento mais triste, e a indiferença sim. Isso é o contrário ao amor. Então, se em algum momento você sentiu raiva de alguém, não quer dizer que você não gosta necessariamente dessa pessoa, porque o amor é uma decisão, mas a raiva ela é um sentimento. E os sentimentos, eles podem vacilar, eles podem oscilar. Às vezes vai lá em cima, às vezes é mais para baixo um pouquinho, mas são coisas de momento. Lembre-se, o amor verdadeiro, ele é uma decisão. Então, eu decido amar uma pessoa, e mesmo quando eu sentir raiva por alguma coisa que aconteceu ou por algum erro que a pessoa cometeu, eu não deixei de amar, se eu controlar, obviamente, a minha raiva. Veja, se você vê uma injustiça, ou se você é vítima de uma injustiça, ou se você presencia uma agressão, por exemplo, contra uma criança, isso deve deixar você indignado. A indignação, obviamente, leva a gente a sentir raiva. Outro motivo que leva as pessoas a sentirem raiva são os pensamentos diferentes. Isso aí vale para muitos lugares, para muitas situações. Por exemplo, na política, tem gente que gosta do candidato A, tem gente que gosta do candidato B. Agora, quando a gente passa a agredir um ao outro porque a nossa posição política é errada, é diferente, é absurdo, não é? Assim como as agressões anteriores. Acontece que, ao longo da história, nós temos vários exemplos de intolerância. Como a gente está na disciplina de religião, é um pouco nessa questão que a gente vai focar. E o que a gente percebe, infelizmente, é que quando a gente não segue o texto bíblico de hoje, a nossa justa indignação, a nossa justa raiva, nos leva a nos tornarmos exatamente aquilo a que nós nos opomos. Em outras palavras, a pessoa que estava sendo vítima da agressão, da intolerância, muitas vezes é essa pessoa que se torna agora o agressor. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, lá no início do cristianismo. Esse aí é o Fórum Romano, certo? Aliás, Roma é a base, né, do direito, que quem for fazer direito na faculdade vai ver muito a questão do direito romano. Nas ruínas do Fórum Romano, foi encontrada nas paredes de uma escola nos arredores a seguinte pichação, podemos dizer assim, né? Então já tinha naquele tempo também. As pessoas aí, olha só que interessante, talvez você não consiga ver direito, mas tem um recurso aqui então que vai ajudar a gente a ver melhor o que esse aluno aí do primeiro século
acabou escrevendo lá. Opa, aqui tá, aí, ficou bem clarinho. Então olha só o que ele escreve ali, você pode perceber aqui, uma pessoa crucificada, uma cabeça de um cavalo, de um burro, né? E alguém aqui em posição de oração, dizendo o seguinte: Alexamenos sebete tel. Alexamenos, ou Alexandre, talvez no nosso idioma, Alexamenos adora a Deus. Então esse rapaz aí do primeiro século estava provavelmente zombando de um amigo da escola que fosse cristão, dizendo que o Deus dele era um cavalo, o Alexamenos, o Alexandre então adora a Deus. Sabe, no início do cristianismo, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus foram vítimas de uma grande intolerância religiosa. Entre os judeus, eles não eram bem-vindos, e entre os romanos também não. E o Império Romano perseguiu demais, uma grande carnificina contra os cristãos. E aí você vê agora, tanto ao fundo aqui da minha imagem, como na sua tela, o Coliseu Romano. O Coliseu, então, é uma das ruínas que mais atraem turistas no mundo inteiro. É uma grande obra de arquitetura. Mas o que acontecia no Coliseu realmente é muito triste para com os cristãos. Veja, aí nesse lugar, muitas pessoas, muitos cristãos eram jogados simplesmente para distrair a população. Então você vê os cristãos sendo lançados para morrer diante de leões e várias feras que eram soltas ali então no Coliseu. Outro exemplo, o apóstolo Paulo. Que a graça. Então aí o exemplo do apóstolo Paulo, que assim como vários outros cristãos, foi martirizado graças à intolerância do Império Romano. Voltando aqui aos dias de Paulo, a intolerância era tão grande, esse aí é o exemplo de um cemitério romano. Os cristãos não podiam ser enterrados nos cemitérios romanos e os judeus também não aceitavam eles nos seus cemitérios. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que fugir e fazer escondido o seu próprio cemitério. E aí a gente vê as catacumbas, você pode ver aqui, ó, corredores subterrâneos que eram escavados para que os cristãos pudessem então ter os seus mortos num lugar. E aqui você vê então aonde os primeiros cristãos eram enterrados. De acordo com essas imagens, elas são bem claras, haviam várias lápides, permanecem ainda, e aí você vê onde os primeiros cristãos eram enterrados. Agora é claro, nem sempre foi assim. Você lembra, por exemplo, da Idade Média. Com o tempo se passando, então, séculos depois, agora os próprios cristãos, ditos cristãos, a gente já estudou bastante isso aí, que estavam no lugar dos perseguidores. E eles perseguiam os próprios cristãos, né? Então, infelizmente, ao longo da história, lembra que a gente falou de um pêndulo? Que a história muitas vezes é pendular. Os cristãos que em outro tempo eram perseguidos, agora tiveram poder e muitos deles, infelizmente, acabaram perseguidos. Agora, muitos cristãos mantiveram a sua lealdade a Deus e foram fiéis, não concordando com nada disso aí. Infelizmente, queridos, a intolerância não acabou. Essa foto, essa imagem é de 26 ou 27 de dezembro de 2019, pouquíssimo tempo atrás, onde na Nigéria, um grupo do Estado Islâmico acabou decapitando 11 cristãos logo após o Natal, que é uma das mais tradicionais festas do cristianismo. Gente, o texto bíblico foi muito claro. Irai-vos, mas não pequeis. Sabe? Mesmo ditos cristãos, supostos cristãos, que deveriam pregar a tolerância, o amor e o respeito, devendo odiar o pecado, mas amar o pecador. Essas mesmas pessoas, às vezes, acabam se tornando de oprimidos em opressores. Então, queridos, o que eu peço a você, não deixe de se indignar, não deixe de ter raiva diante de alguma injustiça, mas não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira.
Entregue os teus sentimentos, entregue a tua vida nas mãos de Deus e pode ter certeza que Ele vai ensinar você a lidar com a raiva, a lidar com a amargura, a lidar com as injustiças da vida, e Ele vai nos mostrar a maneira certa de lidar com tudo isso aí. Sabe por quê? Afinal de contas, gente, ninguém até hoje lidou com mais injustiças do que o próprio Jesus. Vendo aqui, ó, a cruz me mostra um Jesus que se indignou, um Jesus que viu injustiças, mas alguém que morreu para que eu e você pudéssemos viver. Então, queridos, na última aula, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Na aula de hoje, irai-vos, mas não pequeis. Portanto, que Jesus seja o maior exemplo e Ele possa conduzir a nossa vida. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, Pai amado, eu quero te agradecer por cada aluno do 2º ano, que o Senhor abençoe a vida deles, dê a eles sabedoria, dê a eles inteligência e discernimento para saber como lidar com a raiva no nosso dia a dia. Que o Senhor dê para eles muita força, muita paz, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Galera, não perca a aula de hoje. O exercício é o seguinte, basta você tirar uma foto assistindo esse vídeo, manda lá no eClass e tá tudo certo. E se você não terminou os seus exercícios da apostila, manda lá que ainda está aberto, tá bom? Grande abraço e até mais.